E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula, né? Iremos abordar hoje um outro tema bonito, um tema chique, um tema famoso, igual o meu celular. Olha o celular aí. Esse celular não é meu, pessoal. Esse celular é emprestado, tá? Ó, é o cronômetro que está correndo. Esse celular é da minha esposa. Por quê? Porque o meu celular quebrou. Então ela me emprestou esse aqui para eu quebrar o galho com ele. Mas iremos abordar hoje, pessoal, como vocês podem ver aqui, um novo tipo, uma nova aula, um novo conteúdo, um novo período. Esse período chamado de Idade Média. Então, o que nós iremos falar hoje na Idade Média? Primeiramente, a ladainha de sempre. História, compre outlook.com para você mandar a sua dúvida e tudo mais. O Facebook Istuçá, para você adicionar lá na rede social, que eu vou estar sempre postando questões lá de vestibulares, provas anteriores. E o celular 3291650267 para você mandar a sua mensagem. E o chapéu bonito aqui de cowboy. Vamos lá, segura peão, vamos com Deus, Nossa Senhora sensacional do chinete, é o grande apaixonado. Eita, nós. Então vamos lá. O que nós iremos abordar hoje? Idade Média, parte 1. Lá da queda do Império Romano do Ocidente, 476, até esse período vai até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, ou seja, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Mas, como eu já falei, nessa lenga-lenga, lá na nossa introdução à história, nossa primeira aula, né, no nosso curso aqui de História para concursos vestibulares, nosso curso completo, eu falei que essa linha do tempo você não pode levar ela muito a sério, porque isso não é uma regra a ser seguida, porque tem vários povos, várias culturas e tudo mais que não seguem isso. Mas os vestibulares pelo menos pedem essas coisas, esse negócio dessa visão de cavalo. Mas vamos lá. Iremos falar sobre a queda do Império Romano, iremos abordar mais algumas coisas, já foi falado anteriormente, mas iremos refrisar algumas coisas importantes para começar essa chamada Idade Média. O Reino Franco e alguns chefes, como Clovis, Carlos Magno e Luís. O que nós iremos abordar aqui, pessoal, é que esses mapinhas aqui, depois nós iremos falar deles. Mas, primeiramente, pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui é que vai surgir um novo sistema chamado de sistema feudal. E esse sistema feudal é muito importante para a sua prova. O sistema feudal vai desde a queda do Império Romano, fim do Império Romano do Ocidente, e ele vai ter seu auge no fim do Império Carolíngio, que nós vamos abordar hoje nessa aula. Mas essa parte da Idade Média, um sistema muito comum é o sistema feudal incorporado. Nós vamos abordar esse negócio de sistema feudal, que alguns autores dizem que não é o mesmo sistema feudal em diversas partes da Europa, mas iremos falar tudo sobre isso mais na frente. Mas primeiramente nós vamos entender esse contexto dessa formação desses povos, desses povos com essa descentralização total, porque o Império Romano ele era um império centralizado. Para passar para o Império descentralizado, houve alguma coisa. É o que nós iremos abordar aqui nesse vídeo. Então vamos falar e deixar de lenga-lenga. No século III, o Império Romano entra em colapso. Nós já abordamos no outro vídeo de Império Romano, Baixo Império Romano. Falamos desse colapso. Mas vamos frisar mais algumas coisas aqui. Quais são os fatores que levaram à queda do Império Romano? Primeiro fator, anote aí. A grande extensão territorial do Império, a dificuldade de eu proteger essas fronteiras. Segundo, o aumento dos tributos, dos encargos, por causa da baixa produção, né? Por causa do baixo financiamento para eu poder proteger essas áreas. A partir do que? Isso vai levar que os camponeses, a classe mais atingida, não vai conseguir pagar esses impostos e eles vão fugir para o campo, né? O chamado êxodo urbano, né? Nós temos o êxodo rural e o chamado de êxodo urbano. E uma outra coisa também que nós temos que falar também é o caso da crise do escravismo, ou seja, o Império Romano, a máquina romana, a mão de obra se torna através do escravo. É voltada através do escravo. Tudo era feito por escravo. A agricultura, a extração de minerais e tudo mais.
Só que, a partir do momento em que Roma para de crescer, para de expandir, o que vai acontecer com o número de escravos? Porque esses escravos eram prisioneiros de guerra. O que vai acontecer? O Império Romano vai começar a ter uma falta de escravos. Isso nós vamos observar também, pessoal. Não é o que vai acontecer, como aconteceu aqui em Roma, mas vai acontecer com o Brasil, com o fim da escravidão. Mas isso é tema para a gente abordar mais na frente. Olha só, pessoal. Com o fim da escravidão, com a cessação da expansão de Roma, vai afetar diretamente ao fornecimento de escravos. E, consequentemente, a economia ela é um motor que está sendo alimentado por essa mão de obra. E com isso, o que vai acontecer com essa economia? Ela vai começar a cair e tudo mais. E uma outra coisa também era os embates que havia entre os militares. Uns não concordavam com as decisões dos outros e ainda mais com os senadores. E isso vai levar, pessoal, à consequência mais importante, que é o quê? A fragilização do Império Romano nas suas fronteiras, óbvio, e com isso a pressão de povos, a invasão dos chamados bárbaros. Ou seja, quem que é os bárbaros? Os bárbaros são aqueles todos que estão fora das fronteiras, dos limites do Império Romano. E esses povos bárbaros vão começar a entrar dentro do Império Romano, se fixando em áreas. E com isso vai saquear aquele negócio tudo que eu já falei para vocês. Mas o que nós temos que falar desses povos bárbaros? Em tempo que eles não guerreavam, em tempo de paz deles, o que eles se ocupavam? Eles se ocupavam através da agricultura e do pastoreio. O que eu posso dizer aqui? A autoridade desses povos bárbaros era exercida através de uma assembleia de guerreiros. E essa assembleia de guerreiros é ela que escolhia quem seria o chefe militar que ia liderar eles para a campanha deles, para onde eles fossem. Mas o que nós temos que observar aqui? Bárbaros, pessoal. Vocês podem observar também a palavra germânicos. Germânicos é o que eu posso dizer? São povos formados por francos, por visigodos, ostrogodos, celtas e tudo mais, um monte de outros. Essa formação desses povos eram chamados de germânicos, ou também chamados de povos bárbaros. O que nós temos que destacar também aqui é que o direito deles, né, a parte da obediência, a parte do segmento, de ver o que era certo, o que era errado e tudo mais, da administração, do conserto e tudo mais, ele não era baseado como os romanos em leis escritas. Era através de um direito chamado direito consuetudinário. O que é esse direito consuetudinário? Eram tradições e costumes que eram passadas, com isso formavam o quê? Esse direito dos povos bárbaros. Tudo que era formado, as crenças deles através dessas tradições. Então você não tem a forma escrita. E o que nós vamos observar? Agora o mapa vai nos ajudar. Ao fim do Império Romano, em 476, especificamente aqui nessa parte do Império Romano do Ocidente, porque aqui nós temos o bizantino e os persas e tudo mais, mas essa parte aqui, aonde a parte ocidental do Império Romano, ela vai ser dividida em pequenos reinos bárbaros ou pequenos reinos germânicos. Tranquilo, pessoal? E essa divisão vai se transformar em pequenos reinos bárbaros descentralizados e assim o que? A inatividade de uma formação a formação de um Estado centralizado, como é o Império Romano que estava vindo. Então, a partir desse império, a queda do Império Romano, nós temos aqui a formação do feudalismo, que será abordado mais na frente. Fique calmo, tranquilo. Mas vocês têm que entender esse comecinho aqui. Um desses reinos bárbaros e tudo mais, nós temos que dar destaque para o reino dos francos. Esse reino dos francos é um povo germânico também, que, sob a liderança de um cara chamado Merovel, em 479, ele vai conquistar a Gália. E, pessoal, a partir da conquista da Gália, nós temos que ver que o poder é descentralizado, como eu já falei para vocês. Vai vir um neto dele, que vocês já ouviram falar, chamado de Clovis.
O Clovis, ele vai expandir o território mais ainda. E vai expandir mais ainda até chegar numa instituição romana que ainda consegue ficar de pé, que ainda consegue ficar de pé. Quem que é ela? A igreja, pessoal. Isso mesmo. Vai chegar um momento em que Clovis vai expandir e vai bater de contra a igreja. E a partir desse momento, ele vai formar uma aliança com a igreja para quê? Para cada um molhar a mão de cada um. Ou seja, eu faço aliança com você, você deixa eu expandir e tudo mais, e eu levo a sua religião comigo. É claro que a igreja vai aceitar isso. E o que vai acontecer, pessoal? O marco dessa aliança será o quê? A conversão de Clovis ao cristianismo. E assim, quando Clovis se converte ao cristianismo, ele é um líder que unificou todas essas tribos francos, ele vai levar todos os francos também à religião cristã, oficializar como a religião oficial. Tranquilo, pessoal? E aí, pessoal, nós temos o início de uma nova dinastia, a primeira dinastia do Reino Franco, a chamada dinastia Merovingios. O que nós temos que destacar dessa dinastia? Quais são as características dela? Primeira característica é um poder fragmentado, é um poder descentralizado. O exército, ele não está na mão do rei. Ele está na mão de quem? Dos nobres. Então, o rei não tem apoio do exército. E, pessoal, vai ser formado um negócio chamado, que vocês podem observar em provas, de marjodomos. O que seriam marjodomos? Serão funcionários que foram criados para cargos criados para quê? Para ajudar a administração com o rei. Isso seria tipo a função de um primeiro-ministro. Só que esses marjodomos, eles vão gostar tanto da função que eles estão desempenhando, que eles vão acumular cada vez mais e mais poder na mão deles. E com isso eu vou ter o quê? O poder sendo tirado, sendo desfocado da figura do rei. O rei fica em segundo plano. E a partir desse momento, esses reis, por causa desses marjodomos, eles serão chamados de reis indolentes, porque eles não têm poder algum. Depois de Clovis, nós vamos ter um outro cara chamado Dagoberto. Não é o Dagoberto jogador não, tá, pessoal? E depois desse cara, Dagoberto, vai entrar um marjodomo chamado Pepino Hirstal. É um marjodomo que ganhou poder e tudo mais, e ele vai criar uma coisa que é o cargo vitalício de marjodomo. Ou seja, o cargo será passado de pai para filho, quebrando assim o ideal merovingio, que era dividir o cargo entre as pessoas. Tranquilo, pessoal? A partir de Pepino Hirstal entrará o seu filho Carlos Martel, ou seja, ele vai impedir a expansão muçulmana. Esse é um grande destaque dele. E vai morrer, beleza? Vai entrar um outro cara chamado Pepino Breve, seu filho, Pepino Breve. Pepino, olha, cara bonito, Pepino Breve. Então vamos lá. Esse cara aí, ele vai fazer uma coisa inusitada. Ele é um marjodomo e ele vai fazer o quê? Um golpe no último rei merovingio. Ele vai dar um golpe no rei e tirar ele do poder. A dinastia merovingio vai sair de risca, vai sair da sucessão e tudo mais. E o que vai acontecer? Vai entrar uma nova dinastia, a chamada dinastia carolíngia. É essa dinastia que vai se dar o nome de Império Carolíngio. E o que nós temos que observar aqui? O que Pepino Breve irá fazer? Pepino Breve, pessoal, ele vai expandir as terras dele, vai começar aquela campanha danada de expansão e tudo mais, e a igreja está gostando disso por causa de quê? Antes, ela tinha que andar com as próprias pernas. Então era muito comum de você ver papas, bispos, pegando em armas para defender território. E a partir do momento que ela ganha apoio de um reino, né, no caso aqui
do Reino Franco, o que vai acontecer a partir da conversão de Clovis? Porque a mulher dele também, se eu não me engano, o nome da mulher dele é Clotilde, era cristã já. Isso também fala que influenciou também, mas é mais por causa dessa aliança, por causa da expansão territorial. Mas a igreja vai gostar muito disso, dessa aliança, por causa de quê? Além dela estar levando a religião cristã, ela vai estar aumentando as suas terras. Por causa de quê? Porque Pepino Breve vai criar um documento chamado de Patrimônio de São Pedro, que ele irá fazer o quê? As terras conquistadas serão divididas partes para a igreja. Nada mais, nada menos do que isso. Aumentando assim o poder da Igreja Católica. Tranquilo? Beleza? E a igreja vai gostar muito disso e vai se sentir apoiada nessa mão, porque estava precisando de uma base para se apoiar e assim crescer e se expandir e tudo mais o cristianismo para os outros povos bárbaros, outros povos germânicos. Então, esse documento, que é o Patrimônio de São Pedro, vai formar aqueles chamados Estados Pontífios. E também uma outra coisa que Pepino Breve vai criar será chamados benefícios. Ou seja, essas terras que são dadas à igreja por causa dessa expansão, esse aumento de Estados Pontífios, a igreja tem que pôr alguma coisa, alguém para trabalhar nessas terras. E o que vai acontecer? Pepino vai pôr pessoas para trabalharem nessas terras para a igreja, mas com o intuito de quê? Que parte da sua produção seja designada à igreja, ou seja, o dízimo. Tranquilo, pessoal? Beleza? É isso que nós temos que observar até aqui na parte de Clovis e até chegar ao chamado Pepino o Breve. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar. Depois da morte de Pepino Breve, entrará o seu filho Carlos Magno. Carlos Magno continuará a expansão territorial e tudo mais do chamado Império Carolíngio, vocês podem observar aqui, né? E o que vai acontecer, pessoal? Vai chegar a parte que a igreja vai estar super protegida. E ela vai fazer o quê? Ela vai coroar em 800 Carlos Magno como imperador do Império Romano do Ocidente. E com isso, pessoal, ela está legitimando que Carlos Magno é o representante divino na Terra. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Beleza? E o que nós temos que observar aqui? Que Carlos Magno vai tomar uma atitude administrativa que é de dividir o Império em áreas. Essas áreas chamadas de marcas, aí nós temos a marca de Espanha, a marca da Bretanha e entre outras. E quem será designado por essas marcas serão funcionários chamados de marqueses. E teremos também a criação dos condados, dos ducados, e também quem será designado para eles serão chamados duques e condes, como vocês já ouviram falar. E nós estamos observando que essas áreas estão pondo locais pessoas como os marqueses, duqueses e condes. E esse pessoal, gente, será a futura nobreza da Europa, depois do fim do Império Carolíngio. Tranquilo, pessoal? Beleza? O que nós temos que observar aqui é que a partir do momento em que o imperador ele é consagrado como imperador, mesmo ele é coroado como imperador, o que vai começar? Um chamado renascimento carolíngio. E isso é muito importante para a sua prova. O que seria o renascimento carolíngio? É a igreja e cultura. Tá? Que eu escrevi aqui, né? Como palavra, não, para lembrar. Por quê? Aí só por igreja e cultura. Lembra disso? Igreja, cultura, renascimento carolíngio. O que é isso? A igreja ela vai começar a intervir na produção cultural da sociedade. Ela vai começar a manobrar o pensamento da sociedade medieval desse período. Tranquilo, pessoal? Isso que é o renascimento carolíngio. Tranquilo? Beleza? E o que nós temos que abordar mais aqui? Nós iremos falar desse mapa agora. É que Carlos Magno vai morrer, tudo mais, vai para a terra dos pés juntos, né? Para a cidade dos pés juntos. E vai entrar no seu lugar o seu filho, que é o chamado Luís.
e toma lugar no poder. E com o que vai acontecer? Luís vai morrer. Luís vai morrer, vai fazer expansão e tudo mais, mas só que vai chegar uma hora que o cara vai morrer. Vai para a cidade dos pés juntos de novo. Vai para a cidade dos pés juntos lá, do pessoal lá. E o que vai acontecer? A partir desse momento, o Império Carolíngio será dividido. Isso mesmo. O Império, ele é dividido. E olha só, pessoal. A partir do momento que eu estou dividindo o Império, é porque o poder está descentralizado. O poder não está na mão mais de uma pessoa. Ele não está mais centralizado. Então eu estou... como que eu posso falar? Eu estou, não estou mais forte, né? Meu poder está descentralizado e tudo mais. Essa divisão do Império em 3 partes será celebrada através de um tratado chamado de Tratado de Verdun, em 843. Mas o que seria esse Tratado de Verdun? Primeiramente, eu vou pôr um bocadinho de água aqui, porque nós estamos com tempo e eu quero beber água, tá, pessoal? A igreja, pessoal, ela vai propor por essa divisão por causa de quê? Olha só. Como eu já falei do Império Romano, as fronteiras, como eram muito extensas e tudo mais, vai começar a sofrer pressão de outros povos bárbaros, né? Outros povos querendo entrar dentro do Império Carolíngio. E para diminuir essa pressão, a igreja vai propor essa divisão do Império Carolíngio em 3 partes, para conseguir inibir essa invasão bárbara. Mas o que vocês podem observar aqui é que a igreja está com grande poder, até poder decisório. E o que nós vamos observar será essa divisão desse mapinha do Império Carolíngio. Uma parte será para um dos seus filhos de Luís, que era chamado Carlos o Calvo, outro para o seu outro filho, Lotário, e outro para o seu outro filho, Luís o Germânico. O que nós temos que falar aqui, pessoal, é que a parte aqui, ó, de Lotário, ela será dividida entre Luís o Germânico e Carlos o Calvo. E futuramente isso aqui será tudo desmembrado e tudo mais. E aqui futuramente será o estado da França e aqui a parte da Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico. Mas o que nós temos que voltar aqui? Então é dividido entre Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Essa divisão, pessoal, vai levar à decadência do Império. Consequentemente, vai levar à decadência do Império. As invasões bárbaras vão aumentar mais ainda, a descentralização vai aumentar mais ainda no poder dos nobres, como nós já falamos, aquelas áreas criadas, e vai surgir um novo tipo de regime, um regime forte para a época. Como nós já estamos vendo, o regime feudal ele já está começando desde lá da queda do Império Romano, mas só que ele vai se consolidar, ele vai ter o seu auge, a sua alta da Idade Média, o auge do feudalismo será a partir desse momento, o fim do Império Carolíngio. Tranquilo, pessoal? E nós iremos começar o grande regime feudal. Beleza, pessoal? O que nós temos que observar aqui também, olha só, é que a igreja ela vai continuar forte, ela está sobrevivendo, invasões bárbaras e tudo mais, mas ela está continuando forte e ela vai ter um grande aliado agora, que é o povo, pessoal. A partir daquele renascimento carolíngio, pessoal, a partir daquele renascimento carolíngio, o que vai acontecer? Eles vão influenciar e muito o quê? A mente da população, do povo, da sociedade da época. E com várias terras, com muitas terras, isso vai ser muito forte. Tranquilo, pessoal? Beleza? Com muito poder. Então, espero que vocês tenham entendido essa nossa parte aí. O que vocês têm que entender é que a partir da queda do Império Romano, as invasões bárbaras será fragmentada em diversos povos bárbaros, chamados povos germânicos. Tem que ter destaque aí para o Reino Franco e tudo mais, a formação do Império Carolíngio. Uma coisa também, deixa eu ver aqui com o tempo, 24 minutos, dá tempo de falar um negócio aqui. Uma coisa muito interessante para vocês observarem o poder que a igreja tomou é
a partir do momento em que eu vejo a coroação de Carlos Magno. Vamos pegar duas coroações, de Napoleão e de Carlos Magno. Pode procurar aí na internet aí para vocês observarem. Carlos Magno está ajoelhado e o Papa é que está coroando o rei, o imperador. Já na parte de Napoleão, é ele mesmo que é coroado e está disposta para o clero, para as entidades eclesiásticas. E o que está observando aí? Na primeira parte, que o Papa coroa o imperador, mostra a superioridade da igreja sobre o rei. E nós vamos observar na parte de Napoleão é que o imperador está acima ainda da igreja. Isso que é a diferença do poder que a igreja tomou. Isso será mais observado mais na frente e nós vamos falar sobre a intervenção da igreja na cultura e tudo mais, a influência da igreja nessa período chamado Idade Média. Tranquilo, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mande e-mail para historiacomp1@outlook.com, que está aqui, e para o Facebook Isto-Sá, ou mensagem para o telefone 91650267, DDD 32. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Chegamos aí a 26 minutos de aula. Tranquilo, né? Foi tranquilo. Eu sei que vocês estão estudando aí, tudo mais aí, mas continue estudando, pessoal, porque a vitória é de vocês. Se vocês querem alcançar realmente o que vocês pretendem. Tranquilo? Então, espero vocês na nossa próxima aula, porque Idade Média parte 2 vem aí. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que vocês ainda estão perguntando, e a parte da árabe, da Arábia, aquele negócio dos muçulmanos, de Maomé, vamos falar um pouquinho sobre os sarracenos também. Você não vai falar disso não? Vou falar disso sim, mas um outro vídeo. Tranquilo, pessoal? Vou gravar ainda. Um abraço.